Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Romantismo. Origens. A ascensão da burguesia europeia foi um processo que se iniciou com o mercantilismo, nos séculos XVI e XVII. Passou pela Revolução Inglesa, de 1688, pela Independência Americana, de 1776, e atingiu seu momento culminante com a Revolução Francesa, de 1789. Na França, sobretudo, a derrocada da aristocracia permitiu não apenas a extinção dos privilégios seculares, mas também o fim das barreiras rígidas entre as classes sociais. Um novo sentido de vida, baseado na livre iniciativa, exaltava a audácia, a competição e os méritos pessoais de cada indivíduo, independentemente de seus títulos e de seus antepassados. A era do liberalismo atingia seu auge, trazendo consigo um conjunto de profundas mudanças na história do Ocidente. Para a literatura, o primeiro efeito favorável da vitória burguesa foi expresso pelo artigo 11 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente. Como afirmou um historiador, cada francês era, a partir de então, um escritor em potencial. Todas as bastilhas acadêmicas caíam por terra e a aventura da palavra escrita começava a acontecer. O novo público leitor. Outro efeito importante resultou do esforço de alfabetização popular empreendido pelos revolucionários. Todo cidadão passou a ter acesso à leitura, até pela necessidade de conhecer as proclamações do novo regime. Assim, surgiu um novo público leitor, mais numeroso e diversificado, já sem nenhuma identificação com a arte neoclássica da aristocracia cortesã. Esse público consumia livros em larga escala. Além disso, muitos dos escritores, até então dependentes do mecenato, puderam sobreviver apenas com a venda de suas obras, transformadas em mercadoria de ampla aceitação. Certas cifras ainda hoje impressionam. Em um só dia, em Londres, foram vendidos 10.000 exemplares do romance O Corsário, de Lord Byron. Jornais que publicavam romances em fascículos, como La Presse, em Paris, alcançaram mais de 200.000 assinantes. Walter Scott, Victor Hugo, entre outros, fizeram fortuna com seus direitos autorais. A consciência da liberdade propiciava ao artista um duplo sentimento: o de euforia, por não ter mais de se sujeitar à vontade individual dos nobres que o protegiam, o de medo, por ter se transformado em um produtor para o mercado que no mais das vezes desconhecia. Além disso, o artista se sentia confuso, pois habituado a exaltar o caráter sagrado da obra de arte, ele a produzia contraditoriamente no exato momento em que ela perdia todo o seu caráter sacro e começava a fazer parte do reino dos negócios. Assim, o romantismo coincidiu com a democratização da arte, gerada principalmente pela Revolução Francesa, tornando-se a expressão artística da jovem sociedade burguesa. Victor Hugo afirmou que o romantismo nada mais era senão o liberalismo em literatura. De fato, o movimento manteve uma relação viva e contraditória com a nova realidade. Filho da burguesia, mostrou-se ambíguo diante dela, ora a exaltando, ora protestando contra seus mecanismos, conforme se pode observar ao se lhe estudarem as características. Surgimento. Nas últimas décadas do século XVIII, o romantismo já vinha sendo anunciado pelas obras do filósofo Rousseau
especialmente por sua teoria do bom selvagem e pelo movimento Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto, constituído nos anos de 1770 por jovens alemães que valorizavam o folclórico, o nacional e o popular, em oposição ao universalismo clássico. Também a publicação de Os Cantos de Ocean pelo inglês Macpherson, em 1760, tornou-se uma referência fundamental para os futuros românticos. Na verdade, Macpherson armou uma grande fraude literária ao escrever um conjunto de textos em prosa rítmica, garantindo que seriam traduções de uma obra perdida do legendário poeta medieval, de origem gaélica chamado Ocean. Apesar do embuste, o livro continha forte apelo emotivo e abriu caminho a duas das mais valorizadas tendências românticas: o culto ao antigo, em especial a Idade Média, e o gosto pela prosa poética. No entanto, a antecipação mais genial de um novo espírito de época, centrado na exacerbação da faculdade imaginativa e no transbordamento das paixões, ocorreu em 1774, com a publicação sob forma epistolar, em cartas, do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. Seu autor, Goethe, então com apenas 24 anos, desencadeou uma das maiores comoções já ocorridas por causa de um livro na história literária ocidental. Werther, Paixão e Morte. A luta íntima do jovem Werther, loucamente apaixonado por uma moça encantadora, Charlotte, no princípio comprometida e depois casada com outro homem, emocionou os leitores europeus. O amor é apresentado como uma força obsessiva. Vou vê-la, exclamo de manhã, quando desperto, e com a melhor das disposições vou espiar o sol. Vou vê-la, e para o resto do dia não tenho outro desejo. Tudo se resume nessa perspectiva. Werther sente-se culpado pela paixão proibida e resolve afastar-se, mudando-se para outra região. Contudo, não consegue esquecer Charlotte e termina regressando ao cenário de seu drama. A jovem, que antes parecia retribuir-lhe o afeto, mostra-se então constrangida e nervosa. Seu marido, Alberto, passa a ter ciúmes de Werther. Este percebe o embaraço que está causando, mas não tem forças para renunciar e continua fazendo a corte platônica à sua amada. Depois de prometer não mais visitá-la, o rapaz quebra a promessa e, no último encontro, a pedido dela, lê em voz alta Os Cantos de Ocean. Ambos se comovem até as lágrimas com a leitura e Werther não consegue resistir ao vulcão interior prestes a explodir. Seus lábios tocam o braço de Charlotte. Em seguida, se ajoelha diante dela. A moça toma as mãos do homem que a adora e as coloca em seu peito. Werther ergue-se, envolve-a nos braços e beija-lhe freneticamente os lábios trêmulos. Vários beijos depois, Charlotte, como que tomando consciência do ocorrido, repele-o entre o amor e a cólera, dizendo que nunca mais quer vê-lo. Em desespero, o jovem parte com a convicção de que é amado, mas sabendo também que a realização do amor entre ambos é impossível, restando-lhes, pois, como única alternativa existencial, o suicídio de Werther. Está decidido, Charlotte. Desejo morrer. Quando leres esta carta, minha querida, a terra fria já estará cobrindo os restos rígidos deste infeliz, deste homem desassossegado, que nos seus últimos momentos de vida não conhece doçura maior do que falar contigo. Werther manda pedir emprestadas pistolas a Alberto. A própria Charlotte, com o coração despedaçado, envia-lhe as armas. O rapaz, então, dispara um tiro na própria cabeça. Agoniza por algum tempo e morre. Morre para provar a intensidade do amor romântico. O romance de Goethe
Foi imediatamente traduzido para outros idiomas e obteve calorosa acolhida, em especial entre o público jovem. A obra desencadeou uma incontável onda de suicídios na Europa, sempre causados pela identificação entre os fatos pungentes da narrativa e as paixões não correspondidas dos leitores. A questão adquiriu tamanha dramaticidade que alguns governos acharam por bem proibir a circulação de Werther. Contudo, o romance já havia se tornado o símbolo dos novos tempos, nos quais os sentimentos e a subjetividade pareciam imperar soberanos. Características do romantismo: individualismo e subjetivismo. A ideologia burguesa tinha como núcleo central as liberdades de expressão, de iniciativa e de concorrência, celebrando as infinitas chances de autorrealização do indivíduo. O romantismo, reflexo da nascente ordem social, centrava-se na glorificação do particular, do singular, do íntimo, daquilo que diferencia uma pessoa de outra. O individualismo e o subjetivismo eram as duas faces distintas da mesma moeda, o eu. O eu vitorioso. A primeira face é a do triunfo, a da capacidade do indivíduo de alçar-se sobre a mediania e de afirmar arrogantemente suas ambições e seus desejos. Por isso, ninguém seduziu tanto a alma romântica como Napoleão. Sua incrível trajetória, da pobreza juvenil ao comando de um grande império, serviu de modelo e estímulo. Maior exemplo de individualismo dos primórdios da vitória burguesa, foi celebrado por uma incrível quantidade de artistas que com ele se identificavam. Quando um personagem de Balzac, o jovem provinciano Rastignac, sem origens ilustres, sem renda e sem trabalho fixo, sobe ao ponto mais elevado de Paris, então a mais importante cidade do mundo, e declara que vai conquistá-la, ele está afirmando o poder do indivíduo e suas espetaculares chances de triunfo e mobilidade social. Está afirmando também o paradigma napoleônico de uma sociedade sem barreiras de classe e aberta à escalada de qualquer jovem ambicioso. Dessa consciência orgulhosa do indivíduo, decorre a falta de pudor com que o artista romântico expõe sua personalidade. Além de jamais esquecer a própria alma, ele faz questão de revelá-la em toda a sua dimensão, transformando cada leitor em um confidente. Ou seja, dentro do romantismo, a obra de arte é um meio pelo qual indivíduos particulares falam a outros indivíduos particulares. Não raras vezes, a própria figura do artista é divinizada. Ele se torna a expressão do gênio, ou seja, encarna um ser diferente, tocado pelos deuses ou demônios da inspiração, que o levam à criação artística. Com frequência, o destino da grandeza criadora é a maldição, quer dizer, um sentir-se acima ou abaixo dos critérios estabelecidos do bem e do mal. O maldito, em geral, abandona a vida em sociedade, mediante uma solidão voluntária, premido pela sensação de incomunicabilidade em meio a criaturas comuns. O eu oprimido. Contudo, a alma romântica conhece uma outra face do individualismo, a do eu oprimido, esmagado pela solidão e pela brutalidade do mundo. Isso ocorre, em um segundo momento, quando os artistas se dão conta tanto da impossibilidade de uma nova experiência napoleônica, quanto da mediocridade da burguesia pós-revolucionária, voltada apenas para a acumulação do capital. Uma espessa melancolia se apossa dos corações, e por todos os lados vê-se o lado sombrio e inútil da existência. Ao sentir que seus vínculos com o mundo foram rompidos, os artistas arrojam-se no próprio eu em uma espécie de compensação. Um eu incômodo, estranho, que ameaça ora com o caos, ora com êxtase, um eu que afirmam orgulhosamente e ao mesmo tempo um eu angustiado, infantil, incapaz de transformar o mundo.
Por isso, quase toda a literatura romântica é o grito de subjetividades que confessam a si mesmas seus sonhos, projetos, medos e sofrimentos. De Lord Byron. Já é tempo de meu coração não se comover, porque aos outros já deixei de emocionar. Mas, embora eu não possa ser amado, que possa pelo menos amar. Sentimentalismo. Os sentimentos tornam-se mais importantes do que a racionalidade. A existência só adquire sentido se guiada e desenvolvida sob seu domínio. Tais sentimentos são a medida da interioridade de cada pessoa, a medida de todas as coisas. Negar-se à expressão sentimental significa ser insensível e estúpido. Werther morre de amor e tudo se justifica. Perda da honra, ruptura da moral, etc., se os gestos nascerem de sentimentos autênticos. Atentemos a este fragmento do mais famoso romance de Goethe. Como a sua imagem me persegue. Ela toma conta de toda a minha alma, quer esteja desperto, quer sonhando. Aqui, quando fecho os olhos, aqui atrás de minha fronte, onde se concentra a visão interior, encontram-se os seus olhos negros, exatamente nesse lugar. Não sei como exprimir-te isso melhor. Quando fecho os meus olhos, os dela estão lá, descansam diante de mim, como um mar, como um abismo, preenchendo todo o meu sentir. Os românticos, em suas obsessões sentimentais, terminaram criando um novo significado para as paixões humanas. A expressão amor romântico ainda hoje é comum e indica profundidade, intensidade, delicadeza e até mesmo o caráter desmedido do afeto. A ideia do grande amor, infinito, exclusivo e febril, percorre as mentalidades ocidentais há 2 séculos. Somente na violenta revolução de costumes dos anos de 1960 e 70, essa ideia sofreu abalos consideráveis. Mesmo assim, pensamentos como este de Werther ainda são comuns entre os seres apaixonados. Às vezes não compreendo como outro possa amá-la. Tenho o direito de amá-la quando somente eu a amo com tanta ternura, tão profundamente, não pensando em outra coisa, querendo apenas esse amor e não possuindo nada além dele. Razões do sentimentalismo. A princípio, essa exacerbação sentimental era uma altiva recusa ao racionalismo neoclássico, uma forma de o jovem burguês olhar para sua vida e descobrir que ela só teria importância caso se assentasse sobre a libertação das emoções. Todavia, após o colapso da aristocracia e a formação do Estado liberal capitalista, os sentimentos românticos também se transformaram em protesto contra um tipo de existência fundamentado apenas no poder do dinheiro. Assim, o canto dos afetos e dos estremecimentos emocionais acaba funcionando como rejeição ao mundo dos negócios, das transações, da concorrência, da busca de ascensão social e dos valores utilitários da burguesia. Esse mundo de especulação e luta que o romântico em geral detesta é descrito admiravelmente por Balzac. Paris é como uma floresta do Novo Mundo, onde se agitam 20 espécies de tribos selvagens que vivem do produto das diferentes classes sociais. Você é um caçador de milhões. Para apanhá-los, você usará ciladas, engodos, chamarizes. Há várias maneiras de caçar. Uns caçam dotes, outros caçam liquidações. Estes pescam consciências, aqueles vendem seus assinantes com os pés e os punhos amarrados, os que voltam com um alforje bem cheio são saudados, festejados, recebidos na alta sociedade. Façamos justiça a este solo hospitaleiro. Você tem como campo de ação a cidade mais complacente do mundo. Se as altivas aristocracias de todas as capitais da Europa se recusam a admitir em seu seio um milionário infame, Paris estende-lhe os braços, corre às suas festas e ergue brindes à sua infâmia. A resposta ao materialismo vulgar é a afirmação afetiva, como nestes versos de Gonçalves Dias. Amor,
delírio engano sobre a terra. Amor também frui a vida inteira. Concentrei num só ponto, amá-lo sempre, amei, dedicação, ternura, extremos. Cismou meu coração, cismou minha alma. Um conceito que permanece. O psicanalista Jurandir Freire Costa registra o extraordinário poder simbólico que o amor romântico adquiriu na cultura ocidental, tornando-se o modo supremo de autorrealização das pessoas, pelo menos até meados do século XX. O amor romântico se tornou sinônimo de praticamente tudo o que entendemos por felicidade individual, êxtase físico-emocional, socialmente aceito e recomendado, segurança afetiva, parceria confiável, consideração pelo outro, disponibilidade para ajuda mútua, solidariedade sem limites, partilha de ideais sentimentais fortemente aprovados e admirados. Enfim, satisfação sexual acompanhada de solicitude, ternura, carinho e compreensão. Justamente porque foi colocado nesse lugar, exorbitantemente idealizado, pedimos ao amor o que um dia pedimos a Deus, e fizemos do parceiro da relação amorosa uma espécie de substituto da dama da cultura cavalheiresca. Como ninguém consegue preencher a contento tal papel e função, a não ser precariamente e por um pequeno período, as expectativas são sempre frustradas e o resultado é a oscilação entre a total descrença na possibilidade de amar e um novo culto cego ao amor romântico. Culto à natureza. Um dos elementos mais importantes da estética romântica, a natureza exerce profundo fascínio sobre os escritores do período, que vem nela a antítese da civilização, que os oprime. Encontrar-se com a natureza significa encontrar-se consigo mesmo, significa largar a sensibilidade. Rousseau identifica a natureza com o sentimento interior. Em seus passeios solitários, essa subjetivação do mundo natural é visível. Da superfície da terra elevava as minhas ideias a todos os seres da natureza. Então, perdido o espírito nessa imensidão, não pensava, não raciocinava, não filosofava. Sentia-me com uma espécie de voluptuosidade. Amava perder-me com a imaginação no espaço. Sufocava-me com o universo e gostaria de lançar-me ao infinito. Todos os aspectos naturais têm significação poética. As horas do dia, as estações do ano, o sol, a lua, a tormenta, a correnteza, o mar, a montanha, a floresta e o campo. Essas paisagens múltiplas compõem um magnífico espetáculo e, de alguma maneira, traduzem os dramas humanos. O poeta alemão Novalis, por exemplo, é obcecado pela imagem da noite. Noite santa, inefável, maravilhosa, opondo seus enigmas e mistérios à claridade medíocre do dia. Tens que voltar sempre amanhã? Não termina nunca o poder do real? Constantemente a natureza se humaniza ou se diviniza. Seus fenômenos servem para indicar estados de espírito e sentimentos, tornando-se muitas vezes um prolongamento do eu. A sensação de desalento pode ser traduzida pela tempestade ou pelas sombras do crepúsculo, a angústia de uma alma solitária pelo rugir do oceano, etc. Entretanto, a natureza é também a confidente para as horas melancólicas e a amante desencadeadora de inspirações. Madame de Staël, que introduziu o espírito romântico na França, expressa dessa maneira o papel das maravilhas naturais em relação à criação poética. Na natureza, o homem reencontra em si mesmo sensações, alegrias ocultas que se correspondem com o dia, com a noite, com a tempestade. Esta aliança secreta de nosso ser com as maravilhas naturais é que garante à poesia sua verdadeira grandeza. Sublinhe-se, por fim, que a natureza funciona também como uma mãe que protege o filho dos desconcertos do universo, conforme se verifica neste trecho extraído de Devaneios de um Caminhante Solitário, de Rousseau. Brilhantes flores, coloridos prados, sombras frescas, bosquezinhos, verdura, vinde purificar minha imaginação.
Galgo os rochedos, as montanhas, mergulho nos vales, nos bosques, para me furtar, tanto possível, à lembrança dos homens e aos ataques dos maus. Parece-me que sob as sombras de uma floresta sou esquecido, livre e calmo como se não mais tivesse inimigos, como se a folhagem dos bosques me defendesse. Formas de evasão. A inconformidade do artista romântico com o mundo cruel o leva a uma série de procedimentos de fuga. Já que a sociedade não quer escutá-lo, não sabe compreendê-lo, já que ele está perdido em uma realidade incômoda e brutal, já que sua sensibilidade não possui força para mudar o destino, resta-lhe apenas a tentativa de escapar. Sonho e fantasia. A evasão mais comum se dá pelo princípio da fantasia. O poeta devaneia, cria universos imaginários nos quais encontra a luz e a alegria que a sociedade burguesa não lhe oferece. O sonho não é apenas a fonte obscura e misteriosa que alimenta a produção artística, mas uma forma de resposta à hostilidade do mundo. Novalis declara isso textualmente. O sonho me parece uma vala de proteção contra a vulgaridade da vida. Álvares de Azevedo transita continuamente entre os níveis concretos da vida social e as fantasias de sua subjetividade atormentada, sem escapar do dilaceramento que essa divisão sonho-realidade lhe causa. 20 anos, derramei-os gota a gota num abismo de dor e esquecimento. De fogosas visões nutri meu peito, 20 anos não vivi um só momento. Eu sonhei tanto amor, tantas venturas, tantas noites de febre, de esperança, mas hoje o coração desbota e esfria, e do peito no túmulo descansa. O mal do século. O mal do século é uma enfermidade moral, e não física. Resulta do tédio, ennui spleen, mas não do tédio comum, enfado diante da mesmice da vida. A concepção romântica aponta para um aborrecimento desolado e cínico, que ressalta tanto a falta de grandeza da existência cotidiana quanto o vazio dos corações juvenis. Estes acreditam ter vivido todas as paixões, ter lido todos os livros e ter experimentado todos os abismos. O tédio conduz os poetas românticos a uma espécie de sentimento mórbido, de insatisfação e de manso desespero. Algo próximo da sensação de absurdo da vida. Em A Confissão de um Filho do Século, Alfred de Musset tenta decifrar o nascimento dessa sensação incômoda de náusea e de desilusão. Um sentimento de inexprimível mal-estar começou a fermentar em todos os corações jovens, condenados à inércia pelos soberanos do mundo, entregues aos medíocres de toda a espécie, à ociosidade, ao enfado, os jovens viam distanciar-se as ondas espumantes para as quais haviam preparado seus braços. Todos esses gladiadores, lambuzados de azeite, sentiam no fundo da alma um tédio insuportável. Culto ao passado. Como contraponto ao presente insatisfatório, o romântico encontra constantemente no passado ideais sublimes e valores modelares. Essa afirmação do tempo pretérito se dá em dois planos. Passado histórico, textos sobre a vida na Idade Média. Passado individual, textos sobre a infância e a adolescência dos escritores. Essa mitificação do passado obedece, geralmente, a uma tendência de fuga da realidade, pois tanto o mundo medieval como o mundo infantil representam o paraíso perdido, uma época de ouro na qual as criaturas teriam sido felizes. Pela nostalgia de um tempo que sequer os autores conheceram, caso do passado histórico, nega-se o presente, hostil e causador de sofrimentos, conforme pode-se ver em narrativas como Ivanhoé, de Walter Scott. Sublinhe-se apenas que, em certos países jovens, recém-emergentes de movimentos libertadores, o gosto pelo passado histórico não se apresenta como fuga, mas sim como fundamentação da nacionalidade. Também o retorno saudoso à infância toma a forma de uma inconformidade com a vida presente, conforme se observa
neste fragmento de Casimiro de Abreu. Ah, minha infância saudosa, que me mostravas a mente neste viver inocente, tão verdejante e florida, a longa estrada da vida, que é toda tão escabrosa. Liberdade artística. A arte clássica sempre esteve sujeita a normas, padrões e modelos. Durante o romantismo, em decorrência da liberdade de expressão alcançada pela sociedade burguesa, todas as receitas de conteúdo de escrita das obras foram destruídas. Ao martelo com as regras, gritava Victor Hugo, em 1827, no prefácio à sua peça Cromwell, indicando que nem os temas, nem as estruturas de composição, nem os estilos precisavam obedecer a esquemas rígidos e prefixados. Ao contrário, deveriam nascer espontaneamente, de acordo com o propósito individual de cada criador. Por isso, todas as fronteiras entre os gêneros são abolidas. Em uma mesma obra é possível encontrar o cômico e o trágico, o sublime e o grotesco, etc. A partir de então, a criação estética obedecerá apenas aos estímulos da interioridade do artista. Essa talvez seja a característica mais importante do romantismo, pois fundamenta a revolução modernista do século XX. E ainda que os românticos não tenham se lançado à desintegração completa das formas artísticas, é de se imaginar que, sem a sua rebelião, a arte moderna não teria podido ousar tanto. O estilo romântico. Estilisticamente, o romantismo apresenta alguns elementos básicos. A expressão artística, exemplo da temática, é um processo que decorre mais da inspiração do que da pesquisa formal. Daí a impressão de descuido de excesso verbal que se observa em muitos textos do período. Na poesia, há grande variedade métrica, de ritmos e de rimas, indicando a liberdade de composição que os autores possuem. Há um intenso uso de adjetivos em função de sua força expressiva e de seu poder de qualificar uma numerosa gama de sentimentos. Os adjetivos, segundo os românticos, ampliavam ao máximo a conotação emotiva das palavras, fixando tonalidades e nuances da natureza e das paixões humanas. Com o tempo, alguns desses vocábulos tornaram-se verdadeiros lugares comuns. Doce, cálido, mimoso, infeliz, fatal, puro, cândido, celestial, etc. A frequente utilização de metáforas, hipérboles e outras figuras, tanto na poesia quanto na prosa, aproximando até certo ponto um gênero de outro. No campo simbólico predominam imagens extraídas de fenômenos naturais normalmente grandiosos, florestas, correntezas, tempestades, tufões, etc. A abundância de interjeições e de exclamações, criando um tom de exaltação retórica. No conjunto, a linguagem romântica deixa a impressão de grandiloquência, ênfase declamatória e busca exagerada do sublime. Ainda no século XIX, ela foi atacada por realistas, parnasianos e mesmo por simbolistas. Entretanto, sua destruição como fórmula expressiva aconteceu somente com as vanguardas artísticas do século XX, que instauraram o domínio da linguagem coloquial. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor,